seguinte ponto: o Flamengo já no mês de janeiro tem 5 datas definidas para os jogos da temporada 2023. A gente já tem aqui definido o que vai acontecer em janeiro para o Flamengo. São 4 jogos do Campeonato Carioca e a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Vai ser a primeira disputa de título na temporada de 2023. A primeira rabuda, vamos dizer assim, que o Flamengo já vai enfrentar seria no dia 28 de janeiro. Está definido. Porém, antes disso, o Flamengo tem 4 confrontos pelo Carioca. Estreia contra a Portuguesa, depois pega o Madureira, depois pega o Nova Iguaçu e depois pega o Bangu. Seguindo o planejamento, Renan, o Flamengo deve utilizar, né, do regulamento do Carioca, que prevê que as 4 primeiras rodadas ainda permite com que a equipe utilize jogadores da base, que não precisem ainda utilizar os seus jogadores profissionais. Isso está no regulamento do próprio Carioca, e é por isso que nos 2 últimos anos, quando a gente começa o Carioca e depois o pessoal fala... o Flamengo tem que poupar esses jogadores, não tem que colocar o time principal. Mas é porque o regulamento prevê isso. O Flamengo pode até usar o time reserva, mas tem que usar. E o Carioca é usado como uma forma de pré-temporada, né, Renan? E aí eu queria saber de você, cara. Como é que você enxerga essa situação logo do início de ano do Flamengo? Por que eu te faço essa pergunta? Eu estava olhando alguns comentários de alguns torcedores nas próprias publicações que eu vi, e esses mesmos torcedores estavam meio preocupados com a final contra o Palmeiras, porque, segundo o que o Flamengo planeja, o primeiro jogo com a equipe principal seria justamente uma final contra talvez o seu maior rival hoje no Brasil, que é o Palmeiras, que é a equipe que vem ali igualando, pelo menos ali futebolisticamente falando, o Flamengo em títulos, sempre buscando algum título na temporada. E eu queria saber de você, Renan, esses 4 primeiros jogos, vai como mando figurino e joga com a equipe sub-20, ou você acha que tem espaço para algum desses jogos? A gente já vê ali algum jogo com o Vitor Pereira, que talvez é o nosso novo treinador, com a equipe principal, já para soltar a musculatura, já entender alguma coisa, ter alguma novidade ou outra, para enfrentar o Palmeiras já com algum jogo feito na temporada. Como é que você enxerga esse início de ano do Flamengo em 2023? Cara, eu acho que isso vai passar muito pelo quão importante é para o Flamengo o primeiro título, para que o treinador tenha um pouco mais de tranquilidade para conduzir o trabalho dele. Então, assim, estrategicamente, se a gente for pensar na temporada, não faz sentido a gente começar a desgastar os jogadores no Campeonato Carioca. Não faz o menor sentido isso. Mas quando a gente pensa em longevidade do trabalho do treinador, especialmente quando você tem um treinador que saiu no ano anterior sem muita anuência ali do elenco, eu acho que é importante você consolidar esse respaldo para o treinador, não perdendo um título para um principal rival. Então eu acho que o Flamengo vai acabar fazendo eu acho que o Flamengo vai tomar essa decisão de planejar, fazer um planejamento pensando em não chegar para essa Supercopa de qualquer maneira. Então, quando a gente para olhar aqui o calendário, a gente vê que o dia 14 e 15 vai ser o provável primeiro jogo do Flamengo oficial na temporada, Flamengo Portuguesa. Eu acho que aí a gente deve ir com o elenco bem sub-20 ali. A rodada seguinte vai acontecer ou no dia 18 ou 19, que é Flamengo e Madureira, também pelo Carioca. Também acho que aí a gente não vai colocar o elenco principal, mas de repente, cara, no Flamengo e Nova Iguaçu, que é o segundo jogo antes, né, do Flamengo e Palmeiras, eu acho que ali o Flamengo já deve colocar o time titular para poder experimentar ali a temporada à Vera, né? Porque eu acho que não faz sentido você colocar contra o Bangu e Flamengo, especialmente quando você vê que talvez esse confronto aconteça 3 ou 2 dias antes do Flamengo e Palmeiras. E aí você colocar o time titular ali, para mim, não tem muito sentido. Mas eu acho que no Flamengo e Nova Iguaçu, que é o jogo anterior ao que antecede o Palmeiras e Flamengo, eu acho que o Flamengo vai acabar colocando o time titular. E o que o Flamengo tem em seu favor é o elenco numeroso.
Então a gente vai conseguir no Carioca respeitar o regulamento de colocar o plantel principal sem que a gente precise necessariamente expor a nossa elite, ali, os nossos 11, ao grau máximo de exigência. Né? Então a gente vai conseguir colocar o time para jogar ali, por exemplo, para mim, como o Flamengo ainda não deu fim ao Marinho, a gente não sabe o que vai acontecer com o Marinho, para mim o Marinho vai ser jogador de Carioca. O Cebolinha provavelmente vai jogar mais vezes no Carioca do que, por exemplo, o Pedro Gabigol, porque ele é o cara que precisa de ter um pouco mais de sequência, restabelecer a confiança dele, fazer uns 2, 3 gols ali, consolidar boas atuações, para isso virar um argumento objetivo para o Vitor Pereira passar a considerar o Cebolinha como uma peça importante no time titular. Então eu acho que esse início, eu acho que o Flamengo deve poupar, eu acho que é inteligente isso, você poupar os 2 primeiros jogos ali, e eu prevejo que o Flamengo vá utilizar o elenco principal no terceiro jogo, e não contra o Bangu, que é o jogo que antecede o Palmeiras e Flamengo. Especialmente pelo fato de os jogadores da seleção brasileira que estão voltando agora do Catar, eles ainda vão precisar ter 30 dias de férias, né? Ou seja, esses caras só vão voltar, sei lá, 3, 4, uma semana antes, 3, 4 dias, uma semana antes do primeiro jogo do Carioca. Então, assim, você vai precisar abrir mão desses primeiros jogos do Carioca para fazer um trabalho com o elenco principal, e sabendo que a gente vai ter um treinador que consegue trabalhar isso efetivamente, que tem repertório, que tem conteúdo, eu acho que ele não vai abrir mão dos jogos, entendeu? Eu acho que esses primeiros jogos ele vai precisar abrir mão porque ele vai querer trabalhar com o elenco inteiro, até para ele poder explicar a maneira de trabalho dele, o que ele considera razoável, o que ele não considera razoável, como que ele espera impor o padrão de jogo dele. No Corinthians a gente viu que ele foi capaz de se adaptar ao elenco para tentar fazer um trabalho mais longevo, e eu acho que no Flamengo ele vai acabar fazendo isso, e não porque o Flamengo não tem material humano, diferentemente do Corinthians no início de 2022, mas porque o Flamengo é um time muito vencedor. Então é difícil para um treinador, mesmo sendo competente como ele parece ser, né? Porque eu só consegui ver esse ano dele no Corinthians, mas quando a gente pega o histórico dele, ele é um cara vencedor. Mas, embora ele seja esse cara vencedor que tem conteúdo, ele está vindo para o maior clube das Américas. Então não dá para ele também chegar e achar que vai mudar tudo da maneira que o Paulo Sousa tentou e fracassou retumbantemente. Então, diante disso, eu acho que o Flamengo vai fazer isso. E isso é o que eu prevejo. Eu seria capaz de abrir mão desses jogos, mesmo que isso coloque em risco uma boa atuação contra o Palmeiras, mas eu abriria a mão se eu soubesse que o Flamengo tem a convicção de que esse início de temporada, independentemente de qualquer coisa, não vai impactar na continuidade do trabalho. É ruim você colocar em risco uma taça? Óbvio que a gente, enquanto torcedor, a gente quer ganhar tudo. Mas se no final do ano isso tiver causado algum prejuízo para a gente, eu tenho certeza que eu me arrependeria disso. Então, se eu tivesse que pensar em abrir mão, eu abriria mão desse início de ano e não do final. Mas eu acho que o Flamengo não vai fazer isso e eu nem acho que isso é errado. Eu acho que o Flamengo se preocupar em ganhar o título em cima do principal rival para poder dar tranquilidade para o Vitor Pereira trabalhar, eu acho que também é uma decisão acertada. Só não quero que isso penalize o Flamengo no futuro. E aí o que vai esclarecer se isso vai ou não penalizar o Flamengo é o tamanho do nosso elenco, que ainda não teve nenhuma chegada, a gente não teve contratações novas, a gente sabe que o Flamengo tem um processo de contratação mais vagaroso ali, mas isso vai ser necessário inevitavelmente para a sequência do ano, até porque, falando ainda de calendário, já foi divulgado as datas FIFA, são 5 datas FIFA. A CBF promete todo ano, eu acho que esse ano ela vai cumprir, de que não vai ter prejuízo para os times, ou seja, os campeonatos vão parar, mas se os campeonatos vão parar, isso significa que os jogos vão ficar mais apertados, né? O calendário vai ficar asfixiado, você vai precisar jogar num intervalo menor de tempo, sem tempo de recuperação. Então, mais uma vez, um elenco numeroso acaba sendo importante. Perfeito. E assim, eu vi alguns comentários aqui da galera no chat, principalmente do Guilherme e do Eduardo Spano, que falou que a Supercopa é título de pré-temporada, né? E o outro falou, Supercopa é título, perde para ver
Ele botou mercadoria que dá, mas eu acredito que seja na merda, né? E assim, eu vou ser bem sincero. Cleito, o Flamengo perdeu a Supercopa. Dependendo da forma que você perde, você consegue ponderar algumas coisas. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, a gente perdeu nos pênaltis. Foi assim, talvez a sequência de cobranças de pênaltis mais louca que eu já vi na minha vida. Nunca vi nada igual. A ponto de, um dar a chance para o outro e o outro falar, não quero ganhar. E não ganhava, e ponto. Aí no final deu merda, porque o Gabigol não bateu e tudo mais. Beleza. Quando você perde um título assim, cara, você meio que... Tá, vamos seguir. E aí com o Paulo Souza não seguiu, porque a gente não conseguiu ver uma melhora no Flamengo quando a gente estava falando ali do potencial de que o Flamengo poderia atingir. E não conseguiu. Mas vamos lá. Perde um... Você é um... Vamos nos colocar no lugar do novo técnico do Flamengo. Você, quer ter paciência para trabalhar. Você quer ter a tranquilidade para começar o seu trabalho. Perde um título para você ver se mais da metade da torcida do Flamengo, a nação rubro-negra, não vai cair de pau em cima do maluco. Por exemplo, no que o Renan estava dizendo, quando você coloca os 4 primeiros jogos do Carioca e o Flamengo vai com sub-20, nem o Vitor Pereira vai para a beira do campo. Quem vai é o técnico do sub-20. O Vitor Pereira não pisa. Ou seja, o Flamengo estaria meio que proporcionando a primeira vez, o primeiro contato do torcedor rubro-negro com o Vitor Pereira na final da Supercopa. Ele chega, pisa, o Flamengo perde. Irmão, a vida desse cara acabou. Principalmente se ele fizer alguma substituição errada, se ele fizer uma escalação que vai contra o que a gente imagina, ou qualquer outra coisa. Se coloca no lugar desse cara, a vida do... Assim, Renan, a gente já viu algumas situações no Flamengo, mas vai ser a primeira vez que vai ter essa situação específica de um novo técnico ter, nos 2 primeiros meses, 3 finais para disputar. Vai ser a primeira vez. Por que eu estou dizendo isso? Quando aconteceu da última vez, o técnico que foi campeão, graças a Deus, da Recopa e da própria Supercopa, foi o técnico que permaneceu da temporada anterior, que foi o Jorge Jesus. Então, a pré-temporada do Flamengo não foi tão drástica, porque o Jorge Jesus já conhecia o elenco que ele tinha em mãos. Para o Vitor Pereira, irmão, vai ser a maior luta de um técnico para ter um início promissor de ano com, vamos dizer, a camisa do Flamengo. O Vitor Pereira vai abraçar talvez o momento mais louco do início de uma trajetória de um técnico. E que se o torcedor rubro-negro não tentar minimamente comprar essa ideia ou entender... O que eu quero dizer em comprar a ideia? Não é pegar e ficar aceitando também tudo que a porra do Paulo Souza fazia. Como eu até tentei. Eu ficava, caralho, será que vai dar? Vamos tentar mais um pouco, mais uma semana. Mas, gente, tem hora que você percebe que com, 2 dias já não dá mais para você lutar. A gente tem que também saber entender qual vai ser o processo com o Vitor Pereira. Porque o Renan falou, ele teve um elenco limitado, e ele esticou ainda a corda pra cacete com o Corinthians. Mas se você pesquisar, na metade do ano, o nego queria que ele fosse embora, pô. O nego tinha torcedor do Corinthians pedindo a saída do Vitor Pereira. E no final, o cara ainda conseguiu levar o time a uma final de Copa do Brasil e ainda conseguiu levar o time para uma Libertadores da América dentro do G4. Então, assim, eu acredito que a gente tenha que analisar o início da temporada. Vai ser um início duríssimo para o Vitor Pereira, com 3 títulos, coisa que nenhum outro treinador teve que passar no Flamengo. Geralmente era só Carioca ou a Supercopa do Brasil. Agora tem Supercopa, o Mundial, que mudou, não é mais no ano da vigente, vai ser no ano seguinte. E ainda tem uma Recopa contra uma equipe que, mal ou bem, não é uma baba toda. Independente Del Valle, ainda tem o agravante de você jogar na altitude. Então, você tem que fazer bem o primeiro resultado, já que as datas já saíram, o Flamengo define em casa como foi o campeão da Libertadores. Então, assim, cara, a verdade seja dita, Renan, o bagulho vai ficar doido. É a mesma história da Florida Cup, não vale nada. Perde para tu ver se não deixa de valer alguma coisa.
É osso, irmão. Rubro-negro nasceu com um ego inflado, cara. Rubro-negro, por si só, tem o ego inchado. E ele quer ganhar tudo. Se o Vitor Pereira estiver na beira de uma quadra de tênis e tiver uma disputa de peteca, não é nem de tênis, se for uma disputa de peteca, o torcedor vai ficar puto se perder. Então, assim, cara, eu tenho lá minhas dúvidas, assim, se talvez fosse o melhor planejamento o primeiro jogo do Vitor Pereira ser uma final. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que tinha que ter um desses 4 jogos, precisamente eu vou dizer até qual eu acredito que deveria. Ó. O jogo contra o Nova Iguaçu, do dia 21 ou 22, ele joga com o time principal e vai ter uma semana até a final da Supercopa. Esse é o jogo que tinha que botar o time principal, até porque é um jogo que é mando do Flamengo, então vai ser no Maracanã indiretamente. Ah, mas Cleito, Madureira e Flamengo vai ser no Maracanã, o Madureira pode vender. Pode vender, como pode não vender, e o Flamengo jogou 4 horas da tarde de uma quarta-feira em Conselheiro Galvão no ano passado. A gente se matou para fazer essa live aqui para vocês. Então, assim, não é tão simples quanto parece. Se eu pudesse escolher, eu acho que essa data está muito bem encaminhada para ser o time principal, o Renan. Eu, pelo menos, tenho para mim que, pensando no bem do Vitor Pereira, a primeira impressão dele não deveria ser a final. Tinha que ter um jogo antes. Assim, com todo respeito a quem pensa o contrário, foda-se o Carioca, eu também ligo merda para Carioca, é 0, mas eu acho que eu conheço meu povo, Renan. Eu conheço a minha torcida, pô. Eu conheço. Aí o Gabigol é substituído no jogo da final, fudeu. Entendeu? É do tipo, o Vitor Pereira ele tem que ter o primeiro sentimento do torcedor antes de ir para uma batalha. Ele tem que ter um treinamento antes de ir para a guerra, entendeu? Então eu tenho uma enorme preocupação dessa final aí, nesse primeiro jogo já com o Vitor Pereira ser da final, cara. Eu tenho para mim que tinha que ser pelo menos esse um joguinho do dia 21 aí.